Olá, meus irmãos, saúde a todos com a paz de Cristo, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que o Senhor esteja presente em espírito e em verdade em vossos corações, amém? Irmãos, hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 4, dando continuidade à passagem de ontem. Hoje também é uma passagem não tão complexa quanto Gênesis 3, porque é apenas uma parte aqui que ela é um pouco delicada, mas o restante é tranquilo, né? Vai falar mais sobre o primeiro homicídio, depois sobre a genealogia de Caim. Então é um capítulo que não é de difícil interpretação, é apenas uma parte aqui que ela é mais complexa. Gostaria de pedir que você que não é inscrito, né, que se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe. E, como de costume, vamos agradecer a Deus, entregar esse estudo nas mãos dele, para que ele possa direcionar e nos ajudar a compreender a sua palavra, amém? Amado Pai, nosso Senhor e Salvador, nosso Criador, nós colocamos, Senhor, nas tuas mãos as nossas vidas, e nós também exaltamos o teu santo nome, nós glorificamos a ti, Senhor, que és poderoso, és bendito. Em nome de Jesus, Pai, nós viemos aqui pedir que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento acerca da tua palavra. Também viemos pedir, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre do maligno e não nos deixe, Pai, cair nas astúcias do inimigo, Senhor. Livra-nos, ó Pai, daquilo que possa nos levar a tropeçar e nos afastar dos teus caminhos. Abençoe a cada um dos irmãos que forem ouvir essa palavra, este estudo, que eles possam ser enriquecidos com a tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Agora, irmãos, eu vou pedir para a irmã Larissa fazer a leitura e depois eu volto com a explicação de Gênesis 4. Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um homem com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles ao campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O sangue estava sobre a terra. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá.
Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Perfeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, agora nós vamos entender uma questão que eu expliquei ontem. Como eu comentei com os irmãos, Gênesis 3 é uma passagem muito interpretativa, né? Existem inúmeras interpretações acerca de Gênesis 3. Como eu disse para os irmãos, ninguém tem a absoluta certeza do que aconteceu no Éden. Eu falo isso, irmãos, para que depois não venham dizer: o Eliseu falou com toda certeza que foi assim, assim, assim. Eu tenho uma opinião, uma visão com base no que eu estudei, né, com base no que eu meditei, que dá a entender que certas coisas como relações íntimas de forma não permitida aconteceu no Éden, tá? Mas saber exatamente o que aconteceu, Deus não revelou. Isso não está revelado, né? São coisas que estão ocultas. E existe um motivo por conta disso, né? Que o Senhor talvez não, né? Porque não está explicitamente revelado, mas é algo que, se nós soubéssemos, talvez pudesse levar muitas pessoas a querer também experimentar aquilo que aconteceu no Éden. Eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Lembram que Paulo fala na carta aos Coríntios? Conheço um homem que subiu ao céu, né, ao terceiro céu, né, e foi arrebatado ao paraíso, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, né? Ele fala que foi arrebatado ao paraíso, e vi coisas indizíveis, né, inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Ou seja, Paulo viu coisas no paraíso, né, no terceiro céu, que era indescritível. Coisas assim que ele viu, vamos dizer assim, fascinantes. Mas que não foi permitido que ele falasse. Tanto que ele ganhou um espinho na carne, né? Um mensageiro do inimigo, né? Arruinou, né? Perturbou Paulo. Ele foi esbofeteado, né? Ele fala que foi esbofeteado. Ou seja, tanto que ele recorreu ao Senhor Jesus 3 vezes, orou para o Senhor, e aí vem aquela seleta frase, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se o próprio apóstolo Paulo viu coisas reveladas para ele que ele não pode falar, não escreveu, que dirá nós aqui hoje, né? Sem como era antigamente, né? Onde passava o estudo de geração a geração, para nós fica mais complicado, amém? Então, como eu disse, né? Gênesis 3 é uma forma interpretativa, pessoas estudiosos, né? Vários estudiosos têm a sua forma de interpretar, eu sigo uma linha de interpretação, né? E aqui em Gênesis 4 eu vou complementar o estudo de ontem, tá? Como eu havia explicado em Gênesis 3, o nome serpente, né, que é Nahash, que também o nome Nasha, né, que é da mesma raiz Nahash,
significa engano, né? Significa ilusão. E Nahash, né? Que é serpente, significa semente, propagação, vida, continuidade, limite, cerco, separação, confinamento, rasgar, consumir, destruir, pressão. Ou seja, uma palavra, né, tem vários significados, amém? E um dos primeiros significados é semente. Lembram da parábola que Jesus fala, né, que um homem, né, semeou boa semente no campo, daí enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então, o próprio Jesus usa essa metáfora, essa simbologia, por meio de parábolas relacionadas à semente. Assim como a parábola do semeador que saiu a semear e algumas sementes caíram no meio do caminho, depois algumas caíram no pedregulho, entre os espinhos e caiu em terra boa. Então, a palavra semente é algo que vai ser colocado no nosso interior e ela vai germinar e vai revelar quais são as nossas obras, né? Se a terra for boa, vai gerar frutos bons, vai gerar, né, vai crescer numa grande árvore e vai gerar frutos. Se for dureza, nem entrar a palavra vai, né? E também da mesma forma, quando a palavra é vinda, quando ela vem do inimigo, se a pessoa conceber, como Eva aceitou, né, deu ouvidos à serpente, aquilo adentrou dentro dela. E, como eu expliquei, no Targum de Jerusalém, ele traz algumas traduções e explicações, porém eu pedi para fazer uma tradução mais precisa do aramaico, e eu vou ler aqui para os irmãos Gênesis 4:1, na versão Targum Pseudo-Jonathan, tá? É rapidinho, tá, irmãos? E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela desejou o anjo Samael, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: adquiri para mim um homem por meio do anjo do Senhor. Essa tradução do Targum de Jerusalém, ela é muito próxima ao que está na Bíblia, tá? Ao que está aqui no capítulo 4. Nessa versão aqui que eu vou ler aqui da King James, ela é um pouco mais melhor traduzida, né? E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: concebi um homem do Senhor. Olha o que a Eva diz. Concebi, ou seja, conceber é receber o filho, tá? O filho veio por meio daquele com quem a pessoa vai falar. Por exemplo, a Larissa concebeu uma filha de mim. Como que ela concebeu? Eu depositei a semente na minha esposa, né? Falando de uma forma metafórica e usando o eufemismo, né? Para não falar de coisas íntimas, né? Então Eva diz assim, ó, concebi um homem do Senhor. Na tradução do hebraico é de Yahvé, correto? E no Targum ela fala aqui por meio do Malak de Yahvé, né? O anjo do Senhor. Então, na versão da Torá, né? Da Tanakh, da Bíblia, Eva diz que concebeu um homem do Senhor, de Yahvé, né? Ou seja, ela está dizendo que recebeu de Deus esse filho. Amém? E no Targum ela diz que recebeu do anjo do Senhor. E fica até, talvez, é uma frase difícil, tá? Muitos tradutores da Bíblia, muitos estudiosos, rabinos, pessoas que entendem o hebraico fluentemente, dizem que essa frase ela é muito difícil de entender o que Eva quis dizer. Por isso que no Targum existe essas explicações. Tem uma explicação que é de Midrash, né? Que fala que ela engravidou de Samael. Tem explicação que fala que ela desejou o anjo, como eu acabei de ler, do anjo desejável. Ela desejou aquele anjo para ela. E essa questão de o anjo desejável, ela não está incorreta. Muito pelo contrário. Aqui está escrito assim, ó, em Gênesis 3:6. E viu a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido comeu. Ou seja, como nós lemos que a árvore, lá no livro de Ezequiel, fala que as árvores eram belas e tudo mais,
dando a entender que eram anjos, né? E também fala do anjo querubim que estava no Éden. Ou seja, no Targum de Jerusalém, fala que Eva desejou Samael, ela desejou o anjo do Senhor, né? E foi nesse diálogo que ela teve com esse anjo, né? Que, como eu disse para os irmãos, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Nós temos camadas, né? Algumas ideias do que pode ter acontecido, que leva a entender que foi algo ligado à sexualidade, algo ligado à fornicação, alguma coisa aconteceu muito pesado no Éden, correto? E foi introduzida uma semente em Eva. Agora, como isso foi feito? Foi uma aliança? Foi um pacto? Tá? Porque vamos analisar o seguinte, quando Deus, nós vamos chegar lá nas leis, né? Deus diz que o primeiro filho que nascesse deveria ser consagrado a Deus, certo? Se essa semente que Samuel jogou em Eva, se for uma semente espiritual, ou seja, uma aliança, um pacto, né, seja por meios carnal ou por meios apenas de desejos, né, que estavam no íntimo de Eva, ele daria conhecimento para ela e para Adão, se eles dessem um filho para ele, consagrassem a ele, também é uma forma interpretativa pelo motivo qual Eva disse isso. Concebia um homem do Senhor, ou seja, talvez ela consagrou Caim ao anjo Malaque, ao anjo Samael. Talvez isso seria ela consagrando o filho ao anjo caído, né? Oferecendo para ele, dando a ele, talvez concluindo o pacto que ela fez no Éden. Isso pode ser uma linha interpretativa. Ou ela realmente concebeu de uma forma carnal, né? E no verso seguinte vai dizer assim, ó, e ela também teve Abel, irmão dele. Ou seja, os dois nasceram no mesmo tempo, assim, no caso Caim primeiro, depois Abel. Ou seja, eles eram gêmeos, tá? Existem traduções na Bíblia que fala que depois, né, que ele nasceu depois, como se fosse um tempo depois. Mas não, foi momento depois, né? Quando a mulher tem gêmeos, nasce um, depois nasce o outro. Que nem a Larissa leu, na tradução dela, diz que foi com auxílio do Senhor. Mas não existe essa palavra auxílio. É literalmente Eva dizendo que recebeu de Deus um filho, tá? Aí, como eu disse para os irmãos, são várias interpretações, mas todos os tradutores dizem que é uma frase muito difícil de entender. É por isso que eu falo para os irmãos que são linhas interpretativas que vai de cada um e querer entender o que realmente está sendo dito ali no texto. E outro ponto a ser observado é que não fala que Abel e também não fala que Caim foram gerados de Adão. Os irmãos, não sei se quem já leu a Bíblia, né, quem já estudou ela, não sei se você notou isso, mas não aparece nada que diz que tanto Abel quanto Caim eram de Adão. Porque nós vamos ver depois no capítulo 5 que fala assim, essa é a geração de Adão, quando nasce Sete, um filho de Adão, está escrito lá, né? Feito a sua imagem e semelhança. Então são essas camadas ocultas de Deus que não foram reveladas de forma explícita, que gera muita discussão, muito debate, muitas interpretações. Amém? E nem mesmo os livros extra-bíblicos falam que Abel e Caim eram filhos de Adão. São esses segredos ocultados por Deus que é difícil nós entendermos o que realmente aconteceu. Amém? E eu vou usar aqui um versículo, tá? Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Amém, irmãos? Então tem coisas que nós não vamos saber, tá? Tem coisas que pertencem a Deus. É claro que nós gera especulações, gera curiosidade, certo? E como Paulo diz lá na carta aos Coríntios, que vai chegar um tempo, né? Que nós veremos face a face, nós teremos pleno entendimento. E hoje nós vemos como por espelho, por enigma. A gente não tem a noção
a real compreensão. O que nós temos são sugestões, são pitadas de informações, revelações, como eu li nas profecias de Ezequiel, de Isaías, o próprio Senhor falando em Oséias que Adão traiu ele. Agora, o que realmente, como eu disse, aconteceu de forma explícita, não tem. Eu interpreto de uma forma, tem gente que interpreta de outra forma, tá? E eu levo a esse lado, isso é uma opinião minha e também de alguns intérpretes, eu levo por essa questão carnal, irmãos, pelo fato de analisar a própria humanidade. Como eu disse para os irmãos, analisem a humanidade, analise o mundo à sua volta. Por que eles querem, por exemplo, sexualizar as crianças tão cedo? Por que existe... Irmãos, percebam o seguinte, quando a gente estava no mundo, eu falo isso para quem se converteu, se você não é convertido, eu peço a Deus que você se converta, você vai conseguir entender o que eu quero dizer. Quando nós estávamos no mundo, a gente não percebia as malícias, as insinuações, a gente levava tudo na brincadeira, na zoeira, nos próprios desejos carnais. Quando a gente sai deste mundo, né, do meio que nós vivíamos, nos convertemos, a gente começa a olhar o mundo de outra forma. Você começa a perceber que as pessoas é só piadinha, zoeira, tudo ligado à sexualidade, ao desejo desenfreado de ter um corpo perfeito, de querer se exibir, de querer se mostrar. Isso é em filmes, novelas, tudo. Você começa a perceber que tudo tem conotação sexual. E isso desde os povos antigos, desde o mundo antigo. Na própria Bíblia a gente vai ver que muitos caíram sempre na promiscuidade. Sodoma e Gomorra não foi... Muitos entendem que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da homossexualidade, da fornicação e tudo mais. Mas existe um elemento, irmãos, por trás disso, que o povo só se preocupava com os prazeres carnais. O lado humano de Sodoma e Gomorra, ele morreu, ele apodreceu. Eles não se preocupavam mais com os famintos, os necessitados. Eles maltratavam, eles matavam, eles derramavam sangue e só se preocupavam com prazeres carnais. Eram pessoas extremamente carnais, né? Tudo para eles estava ligado ao prazer, ao sexo. Então eles estavam com o coração endurecido, que eles não se importavam mais com as pessoas. A vida, o próximo, não tinha mais valor para eles. E foi por esse motivo que Deus destruiu, não por causa das práticas que eles tinham com seus corpos. Por quê? Porque o Egito também tinha questões sexuais, a Babilônia, vários povos tinham as suas promiscuidades. Mas Sodoma chegou num nível de dureza de coração tão grande que o ser humano não prestava para nada. Era tudo em troca de prazer apenas, né? Houve uma frieza terrível em Sodoma e Gomorra. Ok, irmãos? E se vocês perceberem, tem pessoas, irmãos, que só se preocupam com si mesmo, com seus prazeres, que não se preocupam com o próximo. Então, quando a gente analisa isso pela Bíblia e pelos tempos atuais, você consegue entender que o que foi ativado no Éden desencadeou no corpo humano essa lascívia, né? Essa luxúria, essa vontade desenfreada por prazeres carnais. Irmãos, eu vou ler rapidamente aqui o Testamento dos 12 Patriarcas. É só um trechinho aqui para os irmãos entenderem o que eu quero dizer com o que houve no Éden e toda essa questão que envolve a sexualidade. Amém? É bem no início do livro, tá? Escutem, meus irmãos, e vocês, meus filhos, deem ouvidos a Rúben. Quem não sabe, irmão, Rúben, ele subiu o leito do pai dele, tá? E ele se deitou com a sua concubina e ele teve relações sexuais com ela. E ele vai relatar uma lamentação aqui, né? Rúben, vosso pai, nesses mandamentos que agora ordeno, eis que neste dia eu tomo o Deus do céu como testemunha de que vocês não andarão nos pecados da mocidade, nem na fornicação, na qual eu mesmo extravasei, quando desonrei o leito do meu pai Jacó. Porque lhes asseguro que ele me castigou com uma dolorosa chaga em meus lombos por 7 meses. E se de outro modo meu pai não tivesse intercedido por mim diante do Senhor,
então ele teria me fulminado, ou seja, Deus teria matado Rúben, né, segundo esse relato. Eu tinha 30 anos de idade quando pratiquei aquela coisa vil diante do Senhor, e por 7 meses estive à beira da morte. Mas depois disso eu me arrependi com um firme propósito de alma por 7 anos perante o Senhor, de modo que nem vinho nem bebida forte eu provei, nem carne entrou na minha boca, e não comi nenhum manjar agradável. E em vez disso lamentei o meu pecado porquanto era grande, tal qual nunca houve entre nós. Aí continua aqui, ó. Agora, meus filhos, escutem as coisas que eu vi concernente aos 7 espíritos do engano, porque os conheço desde que me arrependi. São 7 os espíritos que estão designados contra a raça humana, e eles mesmos são responsáveis pelas ações dos filhos da mocidade. 7 espíritos, ou 7 sentidos, são gerados com o homem desde a sua criação, e é por eles que são consumados todos os desígnios humanos. Não vou ler todos aqui, irmãos, para não ficar muito grande, mas eu vou ler o 7º espírito, tá? Mas o 7º espírito é o da procriação e da relação sexual, através do qual a luxúria é despertada no interior do homem. Por essa razão é que ele é o último da ordem da criação, embora seja o primeiro na mente dos jovens, porque pela ignorância tropeçam, e por meio dessa ignorância que eles são conduzidos como cegos aos buracos e como animais para o precipício. Amém? Eu só estou trazendo esse elemento aqui para complementar a minha linha de raciocínio do que aconteceu no Éden. E é por isso que, se os irmãos analisarem a nossa vida, seja no nosso tempo de promiscuidade, nós vamos perceber que a vontade carnal, principalmente ligada ao sexo, ela era realmente muito mais forte do que nós conseguíamos resistir. Por isso que muitas vezes nós caímos na tentação. E essa visão aqui deste livro do Testamento dos 12 Patriarcas, não sei se é literal, se é um midrash, né, se é uma literatura rabínica, judaica, né, mas essa informação é interessante, assim como o Apocalipse de Abraão fala de coisas interessantes do que poderia ter acontecido no Éden. Amém? Então, pensem nisso, tá bom, irmãos? Agora, retornando aqui rapidamente, né? Vamos continuar aqui. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe... E Abel era um guardador de ovelhas, né? Um pastor, mas Caim era cultivador da terra. Ou seja, Abel seguiu o caminho do pastoreio, simbolizando e aludindo, né? A toda a linhagem que seria de pessoas que eram mais voltadas para as questões sacerdotais. E Caim era o homem da terra, o cara que só se preocupa com as coisas terrenas. Amém? E uma questão interessante, irmãos, é que o nome Havel significa sopro, vaidade, algo passageiro. Tanto que a vida de Abel foi ceifada cedo. Amém? E no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel ele trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. Esse irado, irmãos, não é ficou brabinho, não. É um irado de morte, tá? É uma ira de querer matar. Eu já conversei com pessoas que tinham cometido homicídio e o olhar deles são muito frios. É uma coisa muito pesada. Então esse semblante que decaiu de Caim, irmãos, era de raiva, de ódio, era de vingança, sabe? De querer matar o próprio irmão. Aí o Senhor pergunta para Caim, né? Por que ele está virado? E por que caiu o semblante dele? Aí Deus faz um alerta para Caim. Se ele fizesse bem, seria aceito, né? Mas se ele fizer o que é errado, o pecado já está à porta. E para ti será o desejo dele, tu deves governar sobre ele. Esse desejo que está escrito aqui, lembra que eu falei no estudo anterior, de Gênesis 3, que o desejo que Deus fala para Eva, e o teu desejo será para o teu marido, é esse desejo, essa palavra de desejo que aparece aqui em Gênesis 4, 7, é o mesmo desejo que vai aparecer lá em Cantares de Salomão. Ou seja, é um desejo fortíssimo. E para ti será o desejo dele. Ou seja, se ele não dominar aquele desejo
aquela vontade que está à porta batendo, se ele não governar sobre ele, aquilo vai tomar conta dele. E foi o que aconteceu. Ele deixou que aquele desejo de vingança, de morte, de matar o irmão, tomasse conta dele. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando ele estava no campo, né, Caim mata o próprio irmão. Aí Deus chama Caim, repreende ele, né, e pergunta, onde é que está teu irmão Abel? Caim debocha de Deus, né? Não sei, sou o guardião do meu irmão, por acaso? Ou seja, Caim ainda debocha de Deus, ainda... Imagina se Deus não sabia, né, o que tinha acontecido, né? Aí Deus pergunta, né, o que tu fez? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra, ou seja, por isso que Paulo vai dizer no livro de Hebreus, né, que pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício que Caim, né, e que o seu, né, o seu espírito, né, ainda fala, né, até é uma forma poética que Paulo diz, mas também é Caim clamando por justiça, né? E disse, e agora tu és, aí Deus amaldiçoa, né? E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Aí Deus fala que quando Caim cultivasse a terra não daria a sua força, ou seja, a terra não corresponderia para ele, não daria os frutos, né? Fugitivo e errante será na terra. Já perceberam que hoje a terra também muitas vezes não dá força, mas o homem força ela com fertilizante, com vários tipos de produtos químicos, né? Para que a terra produza, porque a terra tem que descansar, né? Mas hoje em dia a humanidade não deixa a terra descansar. Eles forçam a terra já não dá mais força para os produtores, né? E eles colocam fertilizante para forçar a terra a dar frutos também. Só trazendo aqui uma área para explanar essa explicação. Deus amaldiçoa Caim, né? Agora Caim é um homem maldito. Ele vai receber um sinal na testa, né? Porque olha o que Caim vai dizer para ele, né? Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Ou seja, Caim não se arrepende. Ele só diz que preocupado é com o castigo que ele ganhou. Que o castigo é maior do que ele pode suportar. Não está para se arrepender, matei meu irmão. Porque muitos, já vi rabinos dizendo que Caim se arrependeu. Mentira, Caim está dizendo que está preocupado com o castigo. Não, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Não com o fato de ele ter matado o próprio irmão, né? Por isso que ele se tornou um fugitivo e errante sobre a terra. E daí ele fala para Deus, eis que tu me expulsa diante da tua face, da terra, né? Da face da terra e da tua face. E ele andará escondido, daí ele repete, né? Serei fugitivo e errante na terra. E alguém, né? Se alguém me encontrar, vai me matar, vai vingar o que eu fiz com meu irmão. Aí é onde Deus vai dizer que vai colocar uma marca na testa de Caim, né? Não fala aqui na testa, né? Portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim. Não fala onde, né? Para que quem o achasse não o matasse. Então todo mundo que visse Caim não iria matá-lo, porque sabia que Caim estava marcado. Como era essa marca? Existem várias interpretações, ninguém sabe ao certo. Amém? E daí fala que Caim conheceu sua mulher, daí vem aquela história, mas se só tinha Adão e Eva, né? Como que agora Caim já tem uma mulher? De onde é que saiu essa mulher? De onde é que saiu esse povo? Irmãos, a Bíblia, ela resume muitas coisas, tá? Quando fala ali do Éden, da queda de Adão, não foi tipo assim, Deus colocou Adão no Éden, daí fez Eva, daqui a pouco já veio a serpente, seduziu e Adão caiu. Tudo isso levou tempo, irmãos, tá? Anos, tá? Ali está resumido, entendeu? Da mesma forma que Adão e Eva já tinham filhos e filhas, né? Depois vai dizer Adão teve filhos e filhas, né? Então, é claro que ali depois vai focar na linhagem de Sete, mas Adão teve filhos e filhas. Provavelmente essa mulher que Caim conheceu era uma irmã dele. Logicamente, no início da população, eles tinham que ter relação entre irmãos, tá? Não tinha como fazer com outra coisa, né? Eles tinham que fazer entre eles, tá bom? Depois isso foi proibido, por quê? Por causa das questões que já não precisava mais, né? Imagina, já produziu ali 1 milhão de pessoas, é claro que você não vai ter com a sua própria irmã, você vai ter que conhecer uma pessoa lá distante, né? Aí eu pulei aqui, né? Caim, ele saiu da presença do Senhor e foi para a terra de Nod, né? Ou
a terra dos fugitivos, né, ao leste do Éden. Lembra que eu falei que o leste do Éden ali ia ser um lugar onde vai ser construído um lugar muito disputado? E Caim conheceu sua mulher, né, e ela concebeu e teve Enoque. Esse Enoque não é o Enoque bom, tá? É o Enoque da linhagem de Caim. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. Ou seja, Caim foi o primeiro construtor de cidades. Caim foi o primeiro arquiteto. E Caim, se você for analisar, ele foi o primeiro construtor, né? A pedra que os construtores rejeitaram. Ou seja, todo mundo que segue o caminho de Caim, seja por linhagem de sangue, que são os que mantêm a linhagem de Caim, são pessoas poderosas de alta hierarquia, ou seja por aqueles que querem seguir esse caminho místico de Caim, né? Então são pessoas que rejeitam a Cristo, tá? Caim foi o primeiro, vou usar aqui o termo, o primeiro maçom, o primeiro construtor de cidades, amém? E Enoque nasceu, e aqui começa a linhagem de Caim, tá? Aqui no capítulo 4 vai falar da linhagem de Caim, é uma linhagem curta, tá? E Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. E aí, para quem defende a ideia de poligamia, saiba que o primeiro homem poligâmico era um pecador da linhagem de Caim, tá? Então, quem quer seguir essa ideia, né, eu prefiro seguir a ideia de Jesus, né, que não eram apenas, não criou Deus homem e mulher, macho e fêmea os fez, ou seja, é um casal. Lógico que muitos patriarcas da geração do próprio Adão seguiram essa cultura, né? Mas Jesus, quando vem, ele dá um basta. Não, é uma mulher, é um casal, certo? Então vamos lá. E Ada teve Jabal, e ele foi pai dos que habitam em tendas e dos que têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, e ele foi pai de todos que manuseiam harpa e órgão. Exilá, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo artífice de bronze e ferro, e a irmã de Tubal-Caim era Naamá. E aqui é uma parte muito importante, tá? Tubal-Caim, ele é considerado, principalmente no meio maçônico, tá? Na maçonaria, como ele é tipo um deus, tá? Porque ele é o pai o pai da tecnologia, tá? O pai do que desenvolveu o que eles chamam de o pai da alquimia, tá? Tubal-Caim é considerado o pai da alquimia, ou seja, de Caim até Tubal-Caim, muita coisa se desenvolveu por meio do conhecimento, porque Caim tinha o conhecimento que ele recebeu, e foi desenvolvido muita tecnologia, e Tubal-Caim era, digamos, o cabeça, né? E é interessante que lá em Apocalipse 17 vai falar assim que a besta, né? Que ela era e já não é, e também é a 8ª e é do 7 e vai à perdição. É muito interessante que Tubal-Caim, ele é o 8º, né, da geração de Caim. Então lá no Apocalipse 17 vai falar que a besta é o 8º, né? Ou seja, vai ser da linhagem de Caim que vai vir o anticristo, amém? Nós podem ver que eles, da linhagem de Caim, é que detinham o conhecimento, a tecnologia. E Lameque disse às suas mulheres, né, Ada e Zilá: ouve minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei o homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. Ou seja, quem matou Caim foi Lameque, tá? No livro de Jazer conta esse relato, tá? Que Lameque confundiu Caim com um animal, uma coisa assim, tá? E aqui dá a entender, na Bíblia também dá a entender que Lameque matou Caim. Por isso que porque o que Deus falou? Aquele que matasse Caim seria vingado 7 vezes. O que Lameque faz? Para se proteger, ele joga uma palavra de magia. Não, quem me matar será vingado 70 vezes 7. Aí Jesus vai dizer o quê? Que o perdão, né, deve ser também, né, 70 vezes 7. Naquela passagem que Pedro pergunta, né, quantas vezes devo perdoar meu irmão, né? 7? Aí Jesus fala, não, 70 vezes 7. Invertendo essa maldição de Lameque. Todo mundo da linhagem de Lameque, né, de Caim no caso, eles são pessoas sanguinárias, pessoas de vingança, pessoas do mundo, né?
Aí Jesus inverte, diz que não, que tem que perdoar 70 vezes 7. E aí no verso 25, Adão conheceu novamente sua mulher, e olha que interessante, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. Amém? E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome de Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E aqui um ponto interessante que Eva diz que Deus também designou outra semente. Por isso que eu falo para os irmãos que existem muitas questões interpretativas, tá bom? E é difícil de a gente chegar a uma conclusão precisa do que aconteceu no Éden. Como eu falei, usei o exemplo lá de Deuteronômio, as coisas ocultas pertencem ao Senhor. E para finalizar, irmãos, eu vou usar duas citações aqui. Uma é um Midrash de Rambam, né? Que diz o seguinte: o que ocorreu entre a mulher e a serpente é um segredo dos segredos. E o Zohar diz o seguinte: a serpente depositou impureza na mulher, e isso a humanidade conhecerá somente no mundo vindouro. Amém? Então, irmãos, se existem coisas que estão ocultadas de nós, tem as interpretações, as quais eu trouxe também interpretações, mas certeza absoluta ninguém tem, tá? Nós teremos no mundo vindouro, se o Senhor também quiser revelar a nós. Amém? Porque talvez lá nós estaremos preparados para suportar aquilo que foi feito lá, né? Ver aquilo que foi feito e suportar sem se escandalizar. Amém? Então o estudo de hoje foi este, tá? Eu espero que os irmãos tenham gostado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nos vemos amanhã no capítulo 5, tá bom, irmãos? E no capítulo 5 nós vamos ver toda a linhagem de Adão, tá? Como eu disse, não vou ficar me aprofundando, mas trazer uma camada interpretativa para os irmãos dos textos, amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que Ele abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, e nos vemos na próxima, tá bom? Amém? Fiquem com Deus.